Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, a nossa igreja celebra com grande alegria a solenidade de Pentecostes. Por isso, o evangelho que nós temos hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Este evangelho diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, as portas do lugar onde se encontravam os discípulos estavam trancadas, fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Por isso que Jesus entra, se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois que Jesus apresenta a paz aos seus, ele mostra as mãos, ele mostra o seu lado aberto. E aí, os discípulos se alegram porque estão vendo o Senhor ressuscitado naquela tarde de Páscoa, no dia em que o Senhor chega para junto dos seus. E aí, depois que Jesus percebe a alegria no coração daqueles homens, Jesus novamente diz: a paz esteja convosco, e proclama: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Senhor nos envia a missão de levar a sua boa nova, a missão de curar os doentes, de rogar, interceder, cuidar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sem esperança. Nós somos aqueles que precisam a cada dia com a sua vida testemunhar o Evangelho de nosso Senhor. Por isso que quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, o que Jesus faz? Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Olha, observem, Jesus nos envia, Jesus nos manda ir aos confins da terra, pregar o Evangelho a toda criatura, mas Ele nos dá a fortaleza, o discernimento, a sabedoria, porque Ele sopra sobre nós o seu Espírito. E, envolvidos pelo Espírito Santo, nós somos convidados, chamados a perdoar os pecados um dos outros. Às vezes nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. O Espírito nos dá essa certeza de que nós perdoamos ou precisamos perdoar sempre, porque o perdão vem de Deus. E nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, em Jesus, nós somos convidados a ser uma nova criação. Agora, templos do Santo Espírito. Agora,
motivados e alegres, porque temos um Senhor que está sempre ao nosso lado. Mesmo estando na glória de Deus, Ele está presente no meio de nós. Ele traz a cada um a paz. Ele afasta o medo, né? A escravidão do pecado, as injustiças. É Ele, meus irmãos. É Jesus ressuscitado. É Jesus que está ao lado do Pai. Mas é esse mesmo Jesus que olha para mim com ternura, olha para você com ternura e sopra o seu Espírito. Por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar do outro, porque somos moradas do Espírito Santo. Ó, vinde Espírito Santo, vinde renovar a este mundo, vinde renovar os nossos corações, vinde renovar a nossa fé e a nossa intimidade com este Deus tão maravilhoso que nós temos. Por isso, rezemos juntos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.